Olá, Sr. João Laranjo, que seja bem-vindo ao Passo del Camino, um projeto do Caminho Santiago para o Caminho Santiago, desculpe. E é um prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos sobre o caminho e sobre esta coisa que tanto nos une. Muito obrigado. Desde já, O prazer é todo meu, Guilherme. Falar sobre o caminho será sempre um prazer. E para já quero-te dar os parabéns por este projeto ambicioso e que penso que está a crescer bastante. olha, muito obrigado, muito obrigado. Vamos pelo início. Não é que seja muito difícil, mas como é que decidiu, não é como é que decidiu, como é que descobriu o que era o Caminho de Santiago e porque é que decidiu fazer? Agora vamos recuar a 2014, se calhar a 2013, quando ele começou a ser pensado. Ora bem, isto parte um bocadinho de como é que eu defini a minha vida há uns tempos para trás. Ou seja, eu em 2012 transformo a minha vida, caso-me pela segunda vez com a minha atual mulher e tenho a minha filha mais nova. Em termos profissionais também quebro uma barreira, ou seja, deixo de ter aquele emprego tradicional, de segunda à sexta-feira, com obrigações e não sei o quê, deixo isso tudo e começo a definir uma nova vida. Nessa nova vida, o caminho aparece. Eu comecei a ler coisas sobre o caminho, começam a aparecer coisas sobre o caminho, e em 2014, com um amigo meu de Matosinhos, decidimos avançar para fazer o Caminho de Santiago. Isto aconteceu em maio de 2014, fizemos o Caminho Central Português, saímos aqui do Porto, da sede do Porto, até Santiago. Muitas histórias, muitas coisas que aconteceram e a paixão surgiu. Ou seja, Já vamos lá chegar. Olha, isto é só para fazer uma pequena introdução, mas tudo nasce em maio de 2014. bom mês, maio, bom mês. Que é o meu mês. Exatamente. Que é o meu mês. Ah, olha uma coisa, antes de começar a gravar, eu estava a falar um pouco sobre a minha história no caminho e é muito fácil e eu não tenho qualquer problema em dizer eu devo a minha vida ao caminho. Eu tenho uma dívida para com Santiago e para com o caminho que é enorme e é para toda a vida e o caminho significa tudo para mim. Significa luz, significa vontade de continuar, de seguir em frente, significa a minha vida, simplesmente. O caminho é a minha vida. E o que significa o caminho para si? O caminho para mim é a liberdade, é o pensamento, é fé, é a renovação. Ou seja, o caminho abre-nos algo que, se calhar, sem lá irmos, sem marcarmos presença no caminho, nunca saberíamos o que é que tínhamos na nossa vida à frente. A paixão pelo caminho surge muito naturalmente e eu consegui fazer com que pessoas fossem para o caminho pela primeira vez, a falar com elas. Mais à frente também vamos falar sobre isso, numa entrevista que eu dei também a uma rádio. Sim. Que mexeu também com outras mentes, pessoas conhecidas que já me deram testemunho, que fui eu que as incentivei a irem para o caminho, e tal como eu, estão completamente apaixonados, e o caminho é isso. Se tu vais para o caminho, se tu entras no caminho, tu ficas completamente Não apaixonado. faz, não saímos do caminho. Eu acho que, assim, você também pode falar por si, mas eu, pessoalmente, não quer dizer que não exista, mas eu não conheço ninguém, as pessoas com quem eu tenho, dos períodos com quem eu tenho mais contacto direto, não conheço ninguém que só tenha feito um caminho e, mesmo que só tenha feito um caminho, já está a pensar no próximo. Claro. Eu posso lhe contar, eu fiz uma enorme amizade no terceiro caminho português, depois de Pontevedra, com cinco mulheres, eram três da América e duas do Canadá, mas eram amigas que elas são de Seattle, vivem ali na fronteira. E eu falo, não sei, não digo que falo todos os meses, mas de 3 em 3 meses falo com elas.
E já estou a dizer, e este ano já me disseram que em 2023 vão fazer o caminho francês. Ou seja, é impossível. Talvez haja assim, mas é impossível, não sei. O caminho é. Nem sei o que dizer. É mágico. Não diria melhor. Olha, deixa-me lhe dizer que eu tenho um pouco inveja de si. E, Acho que não, acho que não. eu explico. E vai no sentido da minha próxima pergunta. Ah, eu não tenho problemas em dizer que gostava de fazer algum tipo de associação ligada ao caminho. Não, gostava. Mas, mas se não acontecer, não tenho problema qualquer nenhum. Mas uma coisa, e por isso é que eu digo que tenho inveja, sim, isso eu gostava muito e tinha muito prazer, era ser confrade da confraria de Santiago. Sim, isso é, se me dissessem se gostaria, se a minha ligação poderia passar por aí, sem dúvida. É único, é quizás a única confraria que eu gostava de fazer parte é do Apóstolo Santiago, porque Guilherme, diz-me tudo, vamos pensar nisso. diz-me tudo. Vamos pensar nisso. Eu sei que tiveste uma entrevista com uma pessoa há pouco tempo que eu tenho uma amizade muito grande com essa pessoa. É uma pessoa que eu gosto e respeito e inclusivamente se calhar o próximo caminho será feito com essa pessoa, que é o Fernando, do Albergue de Ratos. E quiçá não seremos os dois o teu padrinho. Isso seria espetacular. Isso seria espetacular. Da minha parte, está feito aqui o convite Obrigado. Isso e seria, será um sonho realizado para ti, sim, sem porque dúvida. Sem dúvida. Já há muito tempo, já há muito tempo. Olha, estávamos a falar há pouco tempo do albergue onde as pessoas hospitaleiras são no albergue de Tamel. Tem lá um grande amigo, você já ficou lá, na casa do Recoleta, sim, que é o Carlos. Eu muitas vezes, agora não, na última vez que estive com ele foi em dezembro, mas muitas vezes vou e converso e falamos sobre o caminho. E eu disse, olha, eu disse o que dizia aqui, eu gostava de fazer parte, sim, gostava de ser confrade, da arquiconfraria do Apóstolo Santiago, sem dúvida. é um sonho tornado realidade a curto prazo. Obrigado, sem dúvida. E como surgiu a oportunidade? E é daí a minha pergunta, por isso que eu disse que eu tinha inveja. Era também uma finalidade que eu tinha, sendo devoto de Santiago, sendo um apaixonado pelos caminhos, acho que fazia todo o sentido ser confrade do Apóstolo Santiago, correto? Sim. Tenho os meus padrinhos que eu não sei se o Guilherme conhece, mas penso que sim, sendo apaixonado pelos caminhos deve conhecer, que é o Luís Ferreira, tem escrito algumas publicações sobre o caminho de Santiago, e é a Leonor, a mulher dele, são os meus padrinhos de Santiago. Conheço perfeitamente. Deixa-me, agora falou no Luís, ainda há pouco comprei o mais recente O livro último dele, livro dele. uh, que é Passado no Caminho de Inverno, Exato. o caminho que eu fiz em 2020. E é incrível como nas duas primeiras páginas, eu vejo-me ali. Eu vejo-me ali. É incrível. O Luís também tem essa percepção, não é? O Luís escreve aquilo que sente no caminho, ok? Ele transmite para o livro aquilo que ele sente. Por isso é que é tão real. Eu vejo. E eu comprei o livro, para você ver. Eu comprei o livro. Eu tenho os livros todos de Luís. Eu só tenho os dois últimos. Eu só tenho os dois últimos. Entre o Silêncio das Pedras, tentei comprar, mas aqui em Braga não consigo encontrar. Entretanto, tenho a Sombra da Verdade e agora o Por Caminhas. Mas isto depois é que tem uma história muito engraçada com ele. E sem nos vermos. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir a Santiago no dia 30 de dezembro, que é o dia da Transladação de Santiago. Uhum. E foi lá com um amigo, foi com um amigo brasileiro. Foi com um amigo brasileiro que eu conheci no meu primeiro caminho e que nos voltámos a ver 3 anos depois, porque ele veio viver para Braga.
E encontrei-me lá, nesse mesmo dia, com um outro grande amigo meu de Sevilha, que eu tinha encontrado e tinha sido hospitaleiro dele em Tamel. Eu estive lá em Santiago, estávamos lá na Praça do Ouro, estávamos lá um bocadinho a ver as cerimónias. Isto passou, no dia a seguir, eu estou em casa e vejo uma foto de Luís Ferreira. Uma foto de Luís Ferreira, em frente à Catedral de Santiago, quando apareceu por trás. E apareceu por trás, ok, que é isto, está bem. Pronto, uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil que eu lhe vou fazer agora. E eu, olha, se eu pudesse voltar ao meu melhor momento no caminho, não sabia dizer. Talvez aquele momento que eu lhe vou contar depois, que ainda não tenho coragem de o contar em direto, ou seja, gravando. Mas escolhendo outro, sem dúvida, 2019, Melide, Caminho Francês. Caminho Francês porque é Melide, mas eu vinha fazer primitivo, depois engancha com francês em Melide. Em Melide é muito conhecido pelo povo. O Polo. E fomos lá, acho que até, nem sei exatamente, mas acho que fomos lá à casa mais famosa, ou uma das mais famosas, não sei, que é a Pulparia Ezequiel. Estivemos lá a comer o polvo, estávamos lá a beber garrafas de vinho branco, já tínhamos bebido umas cervejas pela tarde, então a coisa já estava um bocadinho, os três. Faz parte do caminho também. Mas mais eu e a Guadalupe, que era a rapariga, que é um pouco mais velha que eu, tinha 31 anos, eu tenho 26. E pronto, no caminho de volta para o albergue, isto foi na altura de verão, foi na altura, não sei se foi 13 ou 14 de agosto, não sei exatamente, mas acho que foi dia 13 de agosto, mais precisamente, até para ver como foi. E aquilo acho que era também a altura das festas em Melide, e havia um palco e nós vínhamos de um caminho onde eu os mostrei o que é o meu hino do caminho, que é uma canção que já tem 60 anos, que se chama A Santiago Voi, que é de Los Támara, e é a minha música do caminho, que eu ouço a 1000 vezes durante o caminho, também fora dele, e mostrei a música, e então ficou como se fosse o nosso hino do nosso caminho. E pronto, nós outros subimos para o palco, eu e ela, subimos para o palco, e depois nada, pusemos a dançar ao som da música, e o Rafael, que é o outro nosso amigo, a gravar, e foi fantástico, foi fantástico. No seu caso, se você tivesse a oportunidade de voltar ao seu melhor momento no caminho, qual seria? Guilherme, não é fácil. Não é fácil. Nós no caminho temos muitas situações que nos mexem e que nos tocam. Eu com toda a certeza tenho, é esta a minha imagem do caminho, é esta, a minha primeira chegada a Santiago. A primeira vez que eu piso a Praça do Obradoiro, acho que é o momento marcante do caminho. Isto porquê? Porque nós temos sensações estranhas para quem não conhece e quem não passou lá. Eu lembro-me de chorar como uma criança. E depois, porque é que é essa marca que marca o caminho? Porque todas as outras chegadas que eu tive a Santiago aconteceu a mesma coisa. Sim, percebo. Porque se a primeira vez toca, sim, as outras, eu acho se as outras também acontece o mesmo, algo está aqui, algo nos toca, algo nos diz. Eu, para mim, cada vez... Esta é a marca, para mim, a marca marcante do caminho. Deixa-me só dizer uma coisa, Guilherme. Falaste na música, pá, e todas as pessoas fazem o caminho da maneira que acham que devem fazer. E eu nunca ouvi música no caminho. Eu não consigo ouvir música no caminho. Eu quando parto para o caminho, eu levo um peso muito grande, um peso em tamanho, que é o que eu carrego, não é? Eu quando vou para o caminho, vou eu e vou mais 4 pessoas comigo.
que não estão pessoalmente, mas estão no caminho comigo. Que é a minha mulher e os meus 3 filhos, que estão gravados no meu cajado e que foi é com ele que eu vou sempre, ok? Que é este, por acaso, que está aqui na fotografia. O caminho para mim é o são dos meus passos, é a natureza, a água a correr, as folhas a caírem, os pássaros a cantarem. Há até vozes no caminho que tu não ouves, porque é raro tu veres, até às vezes vês em zonas populacionais, vês pessoas a falarem umas com as outras, mas respeitam quem está a passar e praticamente não escutas qualquer tipo de conversa. Sim. A única coisa que ouves é as pessoas a desejarem-te bom caminho, a desejarem-te bom dia, a desejarem-te boa tarde, a desejarem-te boa noite, coisas que no dia a dia as pessoas não fazem. Os vizinhos não fazem. E tu no caminho tens isto tudo. É isto que eu valorizo no caminho. Depois eu rezo muito no caminho. Eu rezo todos os dias também no caminho. Não só no caminho, mas no caminho mais ainda. E uma das coisas que eu gosto de fazer no caminho é estar sozinho. Eu nunca fiz o caminho sozinho. É isso que me falta fazer. Eu faço sempre. É partir sozinho. Ainda não consegui, ainda não dei esse passo. Mas eu no caminho tento estar o máximo possível sozinho. Eu caminho muito sozinho. Eu também. Porque nós temos uma coisa no caminho. O ponto de partida e o ponto de chegada está praticamente definido. Sim. Portanto, se nós chegarmos 3 horas depois, as pessoas com quem nós estamos estão lá à nossa espera. Sim. Mas o caminho fazemos-lo nós. Sem dúvida. E depois há uma coisa, para quem nos está a ouvir, não é tudo fácil. Ai não, de todo. Nós no caminho temos tempo para tudo e mais alguma coisa. E vem-nos muita coisa aqui, esta máquina que nós temos aqui, que é a cabeça. Nem quando nem digo. E há uma confusão muito grande de sentimentos no caminho também. Mesmo que nós gostemos muito de quem está ao nosso lado no caminho, por vezes não conseguimos. Nós somos humanos e as coisas não correm tão bem como poderiam correr ou como deveriam correr. Portanto, os nossos sentimentos misturam-se muito e nós temos feitios completamente diferentes. Agora, há que respeitar e há que ter o nosso espaço. Eu tento ter o meu espaço e gosto muito do meu espaço. E acredita que o tempo que eu estou sozinho são 1001 coisas a circular aqui dentro. Mas também digo outra coisa, e as pessoas que também fiquem com esta certeza, é uma limpeza medonha. Medonha mesmo, é isso. Nós limpamos tudo que temos cá dentro e parece que crescemos novamente após o caminho. O caminho, eu posso contar isto, que ele não se importa. Eu tenho um grande amigo no caminho, que é o Filipe Pinho. Foi das primeiras pessoas com quem eu falei. O Filipe tem, se calhar, uma das histórias mais incríveis que eu conheço com o caminho. E Filipe, eu conheci-o em 2017. Eu conheci o Filipe em 2017 num hotel. Num hotel porquê? Em Pontevedra. Não sei. Era meio-dia e um quarto e o albergue só abria uma e havia cerca de 120 pessoas à nossa frente. Que era uma coisa incrível. Isso em maio? Não, em agosto. Pois, a partir de maio, pois. Isto em agosto. Não, nesse iniciar até foi. Não, foi em agosto, foi. Esse ano foi em agosto. O dia. Há um albergue em frente do albergue Pontevedra, há um albergue privado em frente. A essa hora estava cheio. Foi o primeiro caminho a pé foi o caminho que mais me custou fisicamente. Até foi mais o único, porque a partir daí nunca mais tive grandes problemas físicos no caminho, tirando esse caminho. Eu depois quero falar um bocadinho também sobre isso, Guilherme. Mas foi culpa minha, porque eu abusei, porque eu fiz Braga-Ponte Lima 38 km, Ponte Lima Valença 38 km,
Valença Redondela 36. Então, Rebenta. pronto. Eu então eu estava tão exausto. E era uma etapa curta de 23 km. Estava tão exausto. Olha, o primeiro sítio que eu encontrar, vou ficar. Não posso. E então eu encontrei um hotel. E era um hotel o Hotel Avenida, acho eu. E mesmo o hotel, isto à meia hora, à 1 da tarde, mesmo o hotel Já estava quase cheio. só tinha um quarto. O quarto custava 80 euros, mas estou tão cansado. E era um quarto com 2 camas de casais e duas camas de casais e 2 singulares. Mesmo assim, não faz mal, eu pago. Eu estava a fazer o check-in, e atrás de mim chegou um casal português. E depois nada, era o Filipe, a sua esposa, e eles pediram a ver se eu não me importava. Eu, claro que não, e partilhámos o quarto. E pronto, olha, durante essa noite fizemos amizade e mais nada. E a partir daí compartilhámos um pouco do caminho, cada um a seu ritmo, mas partilhámos um pouco e foi engraçado. O que se passa é que infelizmente, uns meses depois, a esposa dele faleceu com 36 anos de um aneurisma cerebral. Isto, obviamente, para ele, não, ainda hoje não é fácil. E sendo que fizeram um caminho, isto eu hoje sei, porque ele me contou, também num destes vídeos que eu fiz com ele, que ele me contou que o caminho não foi vontade dele, o caminho foi vontade dela. Ela queria fazer o caminho. Mas uma coisa é certa, o Filipe, em 2019, fez o caminho francês. E fez um caminho francês, talvez, como um peregrino, deixa-me dizer assim. Fez o caminho francês como um peregrino. E não sei, e eu ponho-me, eu tento-me pôr na pele dele. Eu, se calhar, se me passasse uma coisa assim, eu nunca mais queria nada a ver com o caminho. E o Filipe voltou ao caminho e quer voltar. E é uma pessoa incrível e o caminho fez-me perceber que somos pequenos. Claro que Somos pequenos. Muito pequenos. Vamos continuar. Só te queria dizer uma coisa, Diga. desculpa lá. Eu fisicamente sofri em todos os caminhos. Não vou dizer que não. É duro. Andar a pé, andar em zonas urbanas é duro. E eu, quando faço o primeiro caminho, também já não sou nenhum novato, não é? Sim. Eu faço o primeiro caminho em 2014, quer dizer, eu tenho 51 anos. Estou caminho de 51. Eu não tenho nem a resistência, nem nada que tinha há uns anos atrás, como é lógico, não é? E se eu neste momento penso em ir para o caminho ou não, tem muito a ver com a parte física, o aguentar ou não aguentar. Mas também no caminho nós conseguimos suplantar tudo, ok? O caminho é tão mágico que conseguimos superar algumas situações. Eu lembro-me no primeiro caminho que antes de Barcelos apareceu-me uma lesão no pé, que eu fui ao hospital de Barcelos na passagem e os médicos não sabiam o que era aquilo, era qualquer coisa interno no pé, que me doía, mas eu cheguei a Santiago e não parei nenhum dia. Não parei do Alberto, mas não fiz nenhuma paragem de descanso nem nada, ok? No caminho inglês eu sofri muito. Mas na última etapa, sozinho, quase que voei até Santiago. Isso não tem nem etapa a chegar a Santiago. Mas voei mesmo. Sim. Eu com a última etapa tenho um daqueles momentos que nunca mais, e conto muitas vezes, mas nunca mais, até me estou a emocionar, desculpe lá, mas que é daquelas coisas incríveis.
maio de 2019, o Carlos Fitas, que é o funcionário do Albergue, da Casa Rocoleta, como em Barcelos, o início de maio, normalmente são as festas de Barcelos, ele costuma sempre tirar 2 ou 3 dias de férias. E o pessoal da associação que já Albergue confia em mim e pede-me, como eu trabalho de noite, pede-me para ir para fazer esses dias dele como hospitaleiro no Albergue. E eu, sem problema, não tenho problema nenhum, e vou. Num desses dias, início de maio, estamos a falar de maio, não é? 1 ou 2 de maio de 2019, eu tive o Albergue Casa Rocoleta tem 42 camas. E eu nesse dia acabei por pôr lá dentro 58 peregrinos. Eu podia mandá-los seguir para a frente, mas eu não posso. Não posso. E consegui meter. Mas pronto, foi um dia complicado. Você muito bem sabe que lá não há nada à beira. Pronto, dentro do albergue há uma pequena armário com algumas coisas que eu deixo comprar. Há um restaurante ao lado. Em frente. Em frente, exatamente. Na curva, não é? Foi lá que eu comi uma francesinha. Sim, no restaurante 2000. É o restaurante 2000. Exatamente. Comi lá uma francesinha no meu primeiro caminho. Não, e havia a oportunidade de encomendar alguma comida. Algumas pizzas, o que for. Imagino que se 58 pessoas. Primeiro, eu tenho sempre esta coisa que eu tenho que explicar tudo a todos. Ou seja, fazer o check-in, explicar a toda a gente. Depois a gente a pedir-me isto, a gente a pedir-me aquilo. Depois, eu quero esta informação, quero isto. É muito complicado num dia assim. Ser hospitaleiro num dia como este é super complicado. Mas depois, isto passou. Eu voltei mais dias ao Albergue. Em agosto, vou fazer o caminho primitivo. Na última etapa, a chegar a Santiago, a entrar a Santiago, perto do aeroporto, há um pórtico, assim em pedra, também muito conhecido, que eu acho que eu consigo mostrar. Deixa eu encontrar. Há um pórtico, e esse pórtico, pronto, é muito conhecido, fica perto do aeroporto. E pronto, eu estava a caminhar, e um pouco mais à frente desta gente que estava a fazer o caminho mais ou menos junto a mim. E aí não consigo encontrar. E aí estamos a passar no meio de uma zona de montanha, de monte neste sentido, e eu vou descer, tenho uma descida, milhares de peregrinos, ou seja, dezenas e centenas estavam no caminho francês à minha frente, outros atrás de mim, e vejo um peregrino que vem no sentido contrário, está a fazer o caminho no sentido contrário, e passa para mim e dá-me um abraço. Dá um abraço assim, não. Ok, o que é que se passa? O que é que se passa? És Guilherme? Sim, sou Guilherme, sim, sou. Eras hospitaleiro de Tamel? Eu sou. Como é que me conhece? Eu fiquei no albergue em Tamel em maio, naquele dia que você pôs muita gente no albergue, lembra-se? Pronto, foi o que eu acabei de fazer. Depois começámos a chorar. Foi assim. Isto tudo vai no sentido da minha próxima pergunta. E agora eu ia lhe pedir a ver se você poderia partilhar algumas dessas histórias que nós muito bem conhecemos sobre o caminho que eu tenho marcado muito, por favor. Tenho muitas histórias. O que se lembrar. Tenho alguns arrependimentos no caminho. Também eu, muitos. Um enorme. Especialmente os outros. Momentos mais de quebra sentimental. Nós humanos somos um bocado um bicho estranho. Somos. E às vezes fazemos coisas que nos arrependemos logo a seguir. E no caminho, no meu segundo caminho, salvo erro, no segundo caminho, exato, tive uma dessas quebras a nível sentimental.
e chateei-me, entre aspas, com as pessoas que estavam à minha volta, aquelas pessoas que estavam comigo no caminho. Não sei o que é que aconteceu, não sei explicar o que é que aconteceu. Foi mesmo a nível mental e sentimental que as coisas aconteceram, mas aconteceu. E esta marca está e ficou. Infelizmente até uma dessas pessoas já não está entre nós, entretanto já faleceu, mas também tive a capacidade para reconhecer logo e pedir desculpa. São coisas que nós não conseguimos explicar. Não. Depois tenho muitas coisas no caminho que vêm à memória do nosso dia-a-dia, das pessoas que nós mais gostamos, a nossa família. Eu sou uma pessoa que gosto muito da minha família, da minha mulher e dos meus 3 filhos. Constantemente penso neles. Eles estão comigo a todo momento, quer dizer, e no caminho essa memória está sempre cá dentro. E penso em muita coisa no caminho. Muita coisa. Tenho aqueles pensamentos que tu não consegues ter no dia-a-dia. No dia-a-dia estás com as pessoas, tens uma rotina diária, Não, no caminho estás livre. É tudo muito lúcido, é tudo muito branco, é tudo muito transparente. E são sentimentos fortes, são pensamentos fortes, vem de tudo à memória, tudo. E consegues pensar no dia da manhã, consegues traçar objetivos para os próximos tempos, consegues pensar a longo prazo. Eu penso muitas vezes no dia da manhã, no dia em que eu vou ter que partir. Todos nós teremos um dia que chegar a esse ponto. E é das coisas que mais mexem comigo. Tenho 3 filhos. Eu quero ser o suporte deles até onde puder. Mas essa sensação de ficarem sem mim perturba-me muito. Penso muito nisso. Sou uma pessoa que muitas vezes pensa: o que é que será? Como é que vai ser? E mexe um bocado comigo. E eu no caminho gosto de pensar nisto e penso de uma maneira diferente. Sinto, não é pensar de uma maneira diferente, o pensamento é sempre o mesmo, mas o sentimento é que é diferente. Eu no caminho consigo captar isto tudo de uma maneira diferente do que estar aqui no dia-a-dia. Ok? Sim, entendi perfeitamente. Vamos, amor. Vamos em frente. Você tem uma relação muito intensa, assim por dizer, com a Rádio Renascença, não é? Tendo sido convidado para o programa Porta Aberta sobre a fé. Porta Aberta, sim. Porta Aberta. No caminho, e teve a oportunidade de, durante o seu caminho, ser acompanhado por um jornalista a fazer o caminho de Santiago. Fala-nos um pouco sobre isso, por favor. Aquilo que eu contei há um bocado, das tais chatices que nós temos durante o caminho, aqueles problemas que acontecem também, aconteceu exatamente nesse caminho. Isto foi um caminho que foi feito também o central, mas com partida de Valença a Santiago. Foi com o Ricardo Conceição, jornalista da Rádio Renascença, que atualmente acho que já não está na Rádio Renascença, que fez uma reportagem sobre o caminho com alguns peregrinos. Isto numa ligação com a Via Lusitânia, do José Luís Sanches e da Ana Tércia. Sim.
E na altura fomos 4 peregrinos, se não me engano. Foi o tal médico que já faleceu, infelizmente, e mais 3 companheiros do caminho. Portanto, éramos 3, 4, 5 e com o Ricardo 6. Portanto, foi um caminho também normal para qualquer um de nós. Todos nós éramos peregrinos. O Ricardo Conceição é que era a primeira vez e estava tanto estava a nível profissional, estava a fazer a reportagem do caminho para a Rádio Renascença, fazia diretos todos os dias, inclusivamente nós fomos entrevistados mais que uma vez durante o caminho, em alguns pontos-chave, e depois, o caminho, pronto, com alguns altos e baixos, como todos, foi fantástico, correu bem. Uns tempos depois, sou contactado para a Rádio Renascença, porque eles durante a reportagem do caminho viram que eu era uma pessoa que tinha bastante fé, uma pessoa crente, e convidaram-me para fazer um programa que se não me engano, se chamava A Fé no Caminho, ok? Nesse tal programa da Porta Aberta. Fui eu convidado e outro companheiro que também fez o caminho. E esse momento para mim é muito importante, ou seja, partilhar com milhares e milhares de pessoas a minha experiência durante o caminho é muito marcante. Ou seja, estamos a falar da Rádio Renascença. Sim. Estamos a falar de um programa que tinha muito impacto para a opinião pública, que era o Porta Aberta. Que penso eu que sobre o caminho de Santiago, até se calhar, acho que foi o único que fez. Não tenho a certeza, mas acho que foi o único. Eu penso que eles depois fizeram também um sobre Fátima, mas sobre o caminho foi só esses 2 programas. Depois eles têm muita coisa a nível de política, de desporto, nesse mesmo programa, muita coisa. Mas isso é muito marcante e foi muito marcante para mim, ou seja, porque falar sobre o caminho, falar sobre a fé no caminho, ou seja, não é para qualquer pessoa, nem qualquer pessoa consegue transmitir aquilo que se sente dessa maneira. Ou seja, é uma vivência do caminho diferente de muitas outras. Todos nós fazemos caminhos diferentes. Da maneira que nós estamos nos caminhos são completamente diferentes umas das outras. Ninguém faz o caminho igual ao outro. Nós somos diferentes por natureza. E transmitir aos microfones da Rádio Renascença essa fé é algo que me marcou, que me marca, e não vou enganar ninguém. Eu de vez em quando clico no link e ouço a reportagem que ela está lá, e ouço novamente, porque dá-me ainda mais força ouvir aquilo que eu transmiti sobre a fé no caminho de Santiago. E já agora aproveito para as pessoas que nunca tenham ouvido, que procurem Rádio Renascença, programa Porta Aberta, a fé no caminho de Santiago. Espetáculo. Está a ver essa imagem? Está aqui. Isto é no caminho. Isto é no caminho português. Sabe-me dizer onde é que é? É difícil, mas é no caminho português. Central. Isto é Ponte Lima. Não. Isto é Espanha. Essa é Espanha. Na etapa que para mim é a mais bonita do caminho português em Espanha, está aí entre Redondela e Pontevedra. Isto é Ponte Sampaio. Exato, ok. Isto é Ponte Sampaio. Nem sei o que dizer. Vamos agora falar da outra sua veia. Para além de peregrino, você também é hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro para si? Faz parte do caminho. Eu não sou eu sou hospitaleiro, quer dizer, eu tirei um curso um curso hospitaleiro através da Via Lusitana, através das licenças da Natércia,
com a Federação Espanhola, penso que é assim que se chama. É fixo. Fiz este curso em albergaria, no albergue, e a partir daí fiz algumas vezes, não tantas com aquelas que eu gostaria, mas fiz algumas vezes, em substituição do Joaquim. O Joaquim, penso que ainda é hospitaleiro lá. Não, penso que já não é, não tenho a certeza, mas pronto, eu ia algumas vezes, não muitas, algumas vezes, fiz as chamadas folgas dele. Sim. Ou seja, o descanso dele também merecido, porque a vida tem mais coisas além. E ser hospitaleiro é muito bom. É muito bom. Ou seja, é passar, é conhecer outras pessoas, umas em mais dificuldades que as outras, tentarmos ser o mais humanos possível, tentarmos aconchegar aquelas pessoas que chegam cansadas, que chegam com problemas, como nós chegamos aos albergues quando estamos no caminho, nós também chegamos cansados, com problemas, às vezes também precisamos de ter alguma palavra de conforto, alguma conversa com alguém, portanto temos que ter alguém que nos escute, temos que estar preparados para isso tudo. Sim, e ser hospitaleiro é isto, é dar o melhor que nós temos de nós, que somos nós. Espetáculo. A minha vivência como hospitaleiro, se calhar é um bocadinho mais fácil, também tendo em atenção os meus últimos anos, e principalmente desde que eu abracei vários projetos, principalmente a nível de voluntariado. Quer nos falar um pouco sobre isso? Isso aí temos panos para mangas. Explica um pouco. O voluntariado surge quase na mesma altura que o caminho, ou seja, na altura em que eu faço a mudança quase da minha vida. E o voluntariado é de uma grandeza enorme, que nos ensina muito. Eu ainda hoje faço voluntariado e tenho prazer em fazer voluntariado, porque não há nada na vida que pague aquilo que nós damos de bom grado. Ou seja, aquele compromisso que nós entregamos, sem estar à espera de nada, sem estar à espera de qualquer gratificação, o melhor resultado disto é o obrigado às pessoas, o agradecimento às pessoas, o saber que nós cumprimos aquilo que estipulamos fazer, e depois crias laços, crias experiências fabulosas. Eu posso dizer, eu ponho sempre a idade na balança para analisar as coisas. Este jovem que está à tua frente vai fazer 58 anos. Okay? Isto está direitinho, ainda está aqui para muitos anos, mas não deixa de fazer determinadas coisas. Há pessoas que não percebem e ficam confusas. Como é que eu consigo fazer tanta coisa? Mas eu não sou capaz de não abraçar um projeto, uma necessidade. Estamos agora, por exemplo, estamos na altura do Covid-19, em que há várias falhas. Eu, a primeira coisa que tentei fazer, tanto na primeira fase Covid, que foi em março do ano passado, que me voluntariei logo para estar na frente do combate, para estar a dar apoio a um hospital de campanha montado. Depois fiz o que eles entenderam que eu deveria fazer, depois isso depende deles, mas eu voluntariei-me, estive lá. Como tanto agora, juntei a um grupo de pessoas, à Cama Solidária, que na frente da batalha estamos a colmatar algumas necessidades do pessoal médico, enfermeiro, auxiliar, bombeiros,
pessoal de apoio aos hospitais. É isto que me move, Guilherme. Estas coisas que movem. Fantástico. E não tem à noite, decidi e vou voltar a fazer um compromisso de um ciclo de 1 ano com o Gás Porto. O Gás Porto é um grupo de ação social. É um grupo. Eu conheço. Conheces? Pronto. Sim. E não, já lá estive. E decidi, estava a necessitar de voltar. Porque acho que não fiz lá, não cumpri aquilo que eu queria cumprir lá. E escrevi-me, vou voltar lá. Vou fazer mais um compromisso de um ciclo de 1 ano, porque ali funciona por ciclos, e quem entra terá que fazer um ciclo de 1 ano, e só daqui a 1 ano é que voltam a entrar outras pessoas. E vou ter que fazer. Por exemplo, eu estive lá, não fiz o caminho de Santiago, eu sei o caminho de Santiago. E este ano não vai ser possível fazer, porque é sempre na altura da Páscoa, não vai ser feito. Mas para o ano quero fazer o caminho de Santiago no Gás Porto, porque isso eu não fiz. Quero voltar a sentir aquilo que senti no Gás Porto. Aquele contacto que eu tive com as pessoas, que me ensinaram muito, 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 muito. Portanto, este tempo que nós damos em prol dos outros é muito importante. Eu tenho também a minha atividade profissional, eu tenho a minha família, eu tenho os meus problemas, não sou diferente de ninguém. Não, e por acaso, fora do caminho e bem antes do caminho, também fiz voluntariado na Juventude Cruz Vermelha. Se calhar também por essa finalidade já ter feito voluntariado. Principalmente fazíamos na reinserção de crianças ciganas. Mas eu já há algum tempo, e o caminho ainda mais me veio ajudar isso. O meu tipo de voluntariado agora está mais virado para o caminho, mas já tinha outra experiência anterior ao caminho sobre isso. Você mencionou aí o Porto e lembrei-me agora de uma coisa que não está preparado, mas eu queria lhe perguntar. Eu sou uma pessoa que, para além de ter uma enorme paixão pelo caminho, tenho uma enorme paixão pela história. E um dos meus grandes sonhos é juntar a minha paixão pelo caminho com a minha paixão pela história. No sentido em que, como eu já lhe tinha explicado, eu quero voltar eu quero ter um curso superior e quero voltar aos estudos universitários assim que possível. E em 2020 já tinha e estava em processo de homologação dos meus estudos portugueses para os estudos espanhóis, que a minha ideia era estudar para Santiago e tirar exatamente o curso de História. Bom, a coisa agora ficou suspensa, estou à espera que isto volte a abrir um pouco para voltar e ir até Vigo para ver se posso voltar outra vez a meter os papéis de novo. Mas isto para dizer que eu tenho uma grande paixão que é a história. E aqui esta semana, não sei se foi segunda-feira ou terça-feira, eu estava a fazer tempo para fazer outro vídeo destes. Estava a ver televisão e pus no Porto Canal. Pus no Porto Canal, estava a ver o Caminho com História, do José Cleto. José Cleto, exato. Ele que tem muitos programas dedicados ao caminho. Mas até nem era um programa bem dedicado ao caminho que gostava a dar. Estava a falar sobre imagens antigas e um pouco até mais dedicado mais à Póvoa de Varzim. Uhum. E ele estava a contar uma história, uma coisa que eu não conhecia e fiquei encantado como é que são as coisas. Acho que na igreja de Santiago, na Póvoa de Varzim ou na Capela Santiago, está lá uma imagem, mas Santiago, que está datada do século XIII, século XVI. E reza a lenda, e eu não sabia disto, mas fiquei encantado e bem no seguimento da pergunta que eu lhe vou fazer. Eu fiquei, reza a lenda que no século XVI, exatamente, 1560 ou algo assim mais ou menos, o rei Eduardo VI de Inglaterra foi o que implementou o anglo-saxismo no Reino Unido, mandou queimar e destruir todas as imagens dos santos do cristianismo em Inglaterra. E as pessoas, especialmente as pessoas crentes, as minorias crentes, para salvar algumas, mandou-as ao mar. E reza a lenda que a imagem de Santiago, que está na capela de Santiago da Póvoa de Varzim, é exatamente uma dessas imagens que chegou via marítima Padrão. na via marítima à Póvoa de Varzim, a imagem de Santiago. E eu fiquei, meu Deus, isto é tão incrível como as coisas são.
E vai no sentido, eu sou de Braga. Sou de Braga, não é que não sou exatamente de Braga, mas vivo perto do Mosteiro de Tivais. Uhum. Vivo ao lado mesmo. O Mosteiro de Tivais está a 1 km da minha casa. E o Mosteiro de Tivais tem uma coisa incrível. É que há relatos que a Rainha Santa Isabel ficou aqui a dormir enquanto fazia o caminho de Santiago. Isto é só uma pequena parte da relação que Braga tem com Santiago e com o caminho. Se eu você sabe o que é o Pio Latrocínio? Que eu? Pio Latrocínio. Não vou Não. falar, eu vou-lhe contar. Há uma personagem em Santiago e principalmente ligado à história da Catedral de Santiago, que é Diego Relmídez. Diego Relmídez, em galego. Foi o Bispo de Santiago por volta do ano 1100. Foi o grande impulsionador da Catedral como a vemos hoje. Foi ele que contratou o Mestre Mateu e pronto. Este, além de ser bispo, era o Régio de Santiago. Era Régio de Santiago. E esta pessoa, que havia estudado em Roma, com um Papa Calixto da altura, conseguiu mais ou menos, pela sua amizade com o Papa, roubar um pouco ou seja, do que seria o centro religioso que era Braga na altura, e conseguiu levar para Santiago. Nesse sentido, ele tinha, segundo ele, no seu direito, o poder sobre os outros pequenos postos entre os Braga, Chaves e por aí fora. Nesse sentido, para ajudar um pouco também no que era a peregrinação a Santiago e para ajudar a crescer e trazer mais dinheiro àquilo que era Compostela na altura, um pouco por interesses económicos, ele acercou-se numa terça-feira, não sabe exatamente o dia, mas isso foi uma terça-feira, no ano 1102, a Braga. Bateu à porta do Bispo São Geraldo, bispo na altura, dentro do Bispo São Geraldo, e roubou. Roubou, assim por dizer, um par de relíquias, São Frutuoso, São Silvestre, São Cucufate e Santa Susana. Isso é Santa Cristina, não, é Santa Susana. Roubou as relíquias dos santos, que estavam na sede de Braga, e levou-as para Santiago. Por isso é que hoje, creio que há 40 anos, em 1986, algumas destas relíquias foram devolvidas. Algumas. Mas por isso, Praça do Obradoiro. Estamos a ver a Praça do Obradoiro. Está a ver aquela descida que leva à oficina do peregrino. Sim. É em frente a uma igreja. Sim. É a igreja de São Frutuoso. Pois é. Aí está. O Parque da Alameda, que é mais ou menos a 1 km da Catedral de Santiago, o Parque da Alameda, há lá uma capela muito pequena que está a meio abandono, que é a Capela Santa Susana. Está lá no meio. Além de que o primeiro bispo de Braga foi São Pedro de Ratos, que era discípulo de Santiago. Mas pronto. Exato. Mas eu de história não estou tão à vontade para o Guilherme. Não, gostou. A ver se conhecia, porque há pouca gente que conhece esta história. Claro que sim, é muito importante. E no sentido que me deixa um pouco triste o pouco interesse que, principalmente as autoridades aqui de Braga, têm pelo que é o caminho. Estamos a falar aqui em Braga, ou como muita gente não sabe, em Braga passam 6 caminhos diferentes. Exatamente. E Braga é uma cidade muito forte. E é uma cidade de muita fé. E que tinha muito a ganhar com a caminho divulgação de Santiago, do caminho. com mais divulgação, exatamente. Estamos a falar do caminho. Eu penso, desculpa, Guilherme, mas eu penso que Braga, o Porto, Ponte Lima, são as grandes referências do caminho de Santiago. Barcelos também. E Barcelos, sim, também. Sim, sem dúvida. Não, isto estamos a falar
do que ninguém conhece, ninguém conhece, mas está sinalizada, que é a variante do caminho português de Braga, Sim. que sai do Porto em direção a Famalicão e depois Braga, e que junta-se com o caminho central em Ponte Lima, que é o que eu faço, saindo da sede de Braga, faço a etapa que liga a Ponte Lima. Estamos a falar... Ponte Lima tem para mim uma coisa fabulosa. Sou suspeito. Ponte Lima, para mim, marca muito. Só somos dois. A Labruja. Eu Ponte Lima, olha, A Labruja é de uma... Sim, tem cá uma coisa especial, não? Muito especial. Eu sou suspeito porque eu mesmo no meu dia-a-dia, quando preciso de pensar, de estar comigo, pego no carro, Ponte Lima. As pessoas que nos estão a ouvir, muitas não sabem o que é a Labruja. Não, tem que saber o que é Labruja, sim, sem dúvida. Mas aquela história, aquilo que eu te contei há um bocado de ter ido ao hospital a Barcelos, sim. com uma lesão, pá, eu fiz a Labruja, portanto fica depois disso, não é? Sim. Eu tinha a lesão comigo, eu fiz a Labruja a brincar. Mas a brincar. E a Labruja, eu não entendo. Agora explica uma coisa, tu estás em sofrimento no caminho, ok? Sim. Levas uma lesão que não sabes o que é. Levas o pé inchado, completamente vermelho, nem os médicos souberam o que é. Gostava-te a caminhar, chegas à Labruja com uma mochila às costas de 8 kg ou 9, aquilo é agreste a subir e faz aquilo a brincar. A brincar. Agora digam-me se isto não é o caminho. Sim, é o caminho. Não, isto só para dizer que em Braga, que me deixa um bocado triste essa situação, porque em Braga, estamos a falar, é a única cidade na Península Ibérica que sai em dois caminhos diferentes. É algo sendo novo, que sai o caminho dos Arrieiros, e agora um caminho que foi recentemente oficializado, aqui ainda falta algum tipo de sinalização, mas é possível fazer e é possível buscar a Compostela fazendo este caminho, que é o caminho Minhoto Ribeiro. Para além desses três, há mais um caminho oficial que passa por Braga, que é o caminho de Torres, que sai de Salamanca. Sai mais de trás, mas Salamanca é um ponto de referência. E além disso, temos também a Via Mariana, que não é caminho de Santiago, mas sai aqui de Braga, mas é uma ruta de peregrinação também bastante interessante. E o caminho da Rainha Santa Isabel, que é um caminho que ninguém conhece, mas que está aí. Mas cá, que é. Isto só para dizer que, pronto, com tanta oportunidade de ter algum tipo de divulgação para o caminho, muita gente não sabe, mas existe um albergue em Braga, mas ninguém sabe. Existe um albergue em Braga, mas ninguém sabe. Deixa-me triste. Paciência. Ainda há pouco tempo, no Porto Canal, num dos episódios de Joel Cleito sobre os caminhos, mostrou o Alberto Braga. Vamos falar um pouco mais do caminho português. Não estejamos a falar, mas... e por isso é que eu lhe mostrei aquela imagem um bocado. Mas vamos ter que fazer uma coisa. Vamos ter que terminar a reunião. Que eu não percebo porque é que isto diz-me que a reunião vai acabar em 3 minutos. Isto é porque já estamos a falar há muito tempo. A gravar, acho que... Não sei porque isto passa com alguns, com outros não. A gravar mesmo são 40 minutos, estamos a falar. Exato. Normalmente a gravar deixa-me fazer 40 minutos, não sei porquê, mas vamos fazer. Eu vou deixar de gravar, terminamos a reunião, você volta a entrar e seguimos desde aí. Pode ser? Ok, pode, claro. Ok, até já.